O que vai ser? Daqui a pouco volta. Boa noite, então, pessoal. No nosso encontro de hoje, né, nós vamos abordar a respeito da prevenção à fraude. Eu trouxe esse material para vocês, eu disponibilizei ele também no sala de aula. O material que a gente tem aqui no nosso encontro de hoje, que vai ser apresentado, ele tem uma quantidade menor de slides, justamente o material eu deixei mais completo para vocês, né, então está no sala de aula, e eu tirei alguns slides que tinham algumas questões, informações, né, gráficos e tudo mais. Esse conteúdo é um conteúdo bem completo, bem interessante, pesquisei bastante, é o material mais completo que eu vi até hoje, né, e, na verdade, esse material ele não foi desenvolvido por mim, né, tem que dar os créditos ao professor Cláudio Miranda, ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP, e ele trabalha esse conteúdo com a turma, justamente na perícia contábil, né, na questão de fraude, prevenção, né, que medidas tomar e tudo mais. Por quê? O que acontece, o que vai acontecer, né? Vocês, como peritos, vão passar por situações onde vocês vão ter que identificar, né, se é uma questão que houve simplesmente o erro ou se houve realmente fraude. A gente vai trazer a distinção entre uma e outra. E o material que eu acredito que eu trago de mais interessante, que eu falei que eu gostei bastante do material, e olha que eu já pesquisei bastante, né, tenho material para exame de suficiência e tudo mais, mas que ele vem abordar a questão digamos assim, do perfil do fraudador, o que seria a questão do fraudador, como é que a auditoria tem investigado, o que ela tem identificado e alguns dados estatísticos. Então é bem legal esse material, né? Acompanhem comigo e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, primeiro, né, a questão do conceito ou definição de fraude, né? O que vem a ser a fraude, né? Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever, né? Uma falsificação de uma marca ou de produtos industriais, documentos, né? Isso é o que traz, então, o dicionário Aurélio, né, a respeito do que vem a ser a fraude. Aí, né, todo artifício empregado com o fim de enganar uma pessoa e causar-lhe prejuízo. A fraude traduz a intenção de procurar uma vantagem indevida, né? Essa vantagem ela pode ser patrimonial ou não. A fraude ela é trazida, né? O Código Penal brasileiro, no artigo 171 e seguintes, prevê diversas modalidades de fraudes, comparáveis ao estelionato. O artigo 171, a gente escuta muito popularmente, a pessoa fala assim, isso aí é 171, né? 171 é o estelionato, né? Então, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, né? O material aqui é bem completo e tem que comentar com vocês também o seguinte, que em muitos casos é difícil de você conseguir comprovar e identificar a questão da fraude, né? Eu vi outro dia que um outro colega meu, advogado, postou nas redes sociais que ele estava participando de uma audiência onde uma funcionária da empresa ela tinha desviado recursos, né? E que daí, eu não olhei tanto ali a questão do Stories, mas ele disse que ele obteve sucesso. Eu tenho um caso onde, numa questão trabalhista também, não é a mesma empresa, né, até porque eu conheço advogado e sei que ele não faz parte daquele processo, onde o empresário não conseguiu comprovar que o funcionário ele tivesse cometido a fraude. Por quê? Porque às vezes ele vai obter, digamos, né, a vantagem ilícita, o fraudador, ele não faz de uma forma tão escancarada, né? A gente vai ver quando trabalhar a questão do perfil aqui, ele trabalha de tal forma que ele tente não vincular com ele, ou que não apareça que ele vai ter a vantagem ou que ele tenha qualquer tipo de relação, tá? Por isso que eu achei esse material tão bacana, porque, né, vocês como peritos, para que vocês consigam identificar. Vai ser trabalhado, questionado para vocês em relação ali aos quesitos, né? Ou vai ser questionado, inclusive, ali, ó, questão da compreensão de vocês nos documentos apresentados, né? Se os documentos ali demonstram que houve fraude ou não, né? Então, continuando, né? Temos lido o caput ali.
No direito penal, fraude é o crime ou ofensa de deliberadamente enganar outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente. Fraude pode ser efetuada através de auxílio de objetos falsificados. A fraude é um crime criativo, pois requer que as mentes mais agudas, né, e pode-se dizer que é praticamente impossível de evitar. A gente vai ver, né, não sei se algum outro professor tinha comentado com vocês a respeito do assunto, ou trabalhou assim de uma forma exaustiva sobre o assunto. Coloquem no chat daí. No momento que se descobre um remédio, alguém inventa algo novo, né? E aqui a gente vai ver várias situações, e até estatisticamente aqui, né? E tem uma quantidade bastante grande. A fraude é tipicamente humana, né, premeditado, que se traduz em um engano por um abuso de confiança recebido e ou um ataque contra a propriedade de outra empresa, né? Então, assim, a pessoa que acaba cometendo, na maioria das vezes, ela é uma pessoa de confiança, né? Ela seria alguém que ninguém suspeitaria, né? A pessoa que sempre teve uma conduta ilibada, né? Que jamais seria, digamos, uma pessoa que se julgava ou que se acreditaria, né? Que se acreditava que pudesse cometer isso, né? Sua etimologia deriva das palavras latinas fraus e fraudem, que significa engano ou má fé, ação contrária à verdade e à justiça. Por que as fraudes são bem-sucedidas? Em primeiro, porque elas têm aparência genuína, né? Parecem ir ao encontro dos desejos ou necessidades dos destinatários, como se a pessoa tivesse feito assim para o benefício da empresa, né, para o benefício da organização, e para ter certeza que se trata de fato de fraude, há que se fazer um esforço prévio de análise adequada. Deve-se levantar questões e pensar cuidadosamente antes de decidir o que vai fazer. Em segundo lugar, né, a pessoa que comete a fraude, vigarista, golpista, né, manipulam as vítimas tocando nos pontos sensíveis, no sentido de obterem resposta automática ou por impulso que pretendem. Não se trata de uma questão pessoal, mas de uma forma como os indivíduos ou sociedades estão ligados, emocional e socialmente. O fato de responderem por impulso levam as pessoas a caírem, né, no golpe. Distinção entre fraude e erro. Fraude autointencional de omissão ou manipulação de transações, né? A fraude pode estar em omitir informações, que nem a gente vai ver, né, mais adiante de casos, né? Então você omite despesas, né? Ou manipula dados, informações ali de faturamento, né? E apresenta um resultado favorável, né? Então a gente pode estar falando, por exemplo, de uma sociedade anônima aberta, negociada na bolsa, né, onde existe manipulação ali das informações contábeis, justamente para demonstrar que a empresa está indo super bem, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o valor das ações esteja num valor melhor, né? Vai fazer, dependendo da situação, que aquele gestor ou diretor receba uma bonificação pelos seus resultados. Então, esse tipo de ato, né, é feito justamente, né, com o objetivo ali, né? Existe o dolo, né? Existe a intenção. O erro, por sua vez, é um ato não intencional, né? Ele resulta também de uma omissão, né? Mas uma desatenção ou uma má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis. Então, o que acontece? No erro, também teve omissão, mas, na verdade, não teve a intenção. A fraude existe a intenção, né, de alterar os resultados. O erro não. Foi uma má interpretação da norma, né, foi uma desatenção ali que fez com que houvesse o equívoco. Elementos para a fraude. Então, a gente vai ver, né, a presença de oportunidade, né, com a existência de um agente que, com uma ação dele ou uma omissão consciente, né, não é algo inconsciente, leve o outro a engano para obter uma vantagem, né, em prejuízo de uma vítima. Então, aqui,
a gente vai ver o triângulo da fraude, tá? Esse triângulo de fraude é bem interessante, ele caiu numa prova para concurso de contador no ano 2019, tá? Então ele vai dizer quais eram, né, ali os elementos, né? Então a gente vê, né, a questão da oportunidade, né, que é a ideia a gente está visando ali, da oportunidade. Além disso, né, o incentivo ou uma pressão que a pessoa sofre, né, para cometer, então, a fraude, né, e a questão da atitude ou racionalização, tá? Agora a gente vai, então, comentar sobre cada um deles. A pressão e incentivo referem-se às pressões a que o fraudador está submetido e que podem ser assim caracterizadas, né? Pode ser uma questão financeira, né? O cara está precisando de dinheiro, ganhar dinheiro rápido na vida, né? Pode ser uma questão, né? O cara, por causa de problemas com jogo, com bebida, drogas, né? Faz com que ele precise de dinheiro para saldar uma dívida, por exemplo, né? Pressões relacionadas com o trabalho. Então, a pessoa quer demonstrar resultado e quer demonstrar que ele consegue, então ele vai fazer de tudo para conseguir demonstrar aquele resultado, né? E outras pressões podem ser sofridas diretamente ou serem decorrentes de pressões de terceiros, né? Então, uma questão assim de algum familiar que está precisando de recursos e que daí o cara acaba fazendo um desvio para ajudar com despesas médicas de algum familiar, ou a questão de um sócio, né, que não o sócio tem uma vida melhor, então ele se sente assim numa situação de inferioridade, ele também quer ter aquela vida, então ele acaba fazendo um desvio, né? A oportunidade, por sua vez, então a gente viu a pressão em relação à oportunidade. A oportunidade, né, é o segundo elemento do triângulo e se refere à possibilidade de os controles existentes oferecerem, né, essa situação onde a pessoa possa cometer a fraude contra a organização. Então, assim, uma delas é a pressão, a outra é a oportunidade. Se não tiver a oportunidade, ele não vai conseguir, né? Uma oportunidade para a prática de fraude é percebida quando a pessoa acredita que pode anular os controles antifraude, como, por exemplo, quando o indivíduo está em uma posição de confiança, ou está atento às fraquezas no ambiente do controle com o objetivo de praticar algum ato ilícito, né? Então, situações onde ele emite o cheque, ele mesmo controla, né? Não existe nenhum tipo de controle porque ele é uma pessoa de confiança, então ele tem aquela sensação assim, poxa, não tem nenhum tipo de controle, então é uma oportunidade, né? E não vou ter nenhuma situação de vou ser descoberto, né? O terceiro, então, é a racionalização, né, do triângulo da fraude. Racionalização, a atitude constitui o terceiro elemento do triângulo e refere-se ao comportamento, né, de muitos indivíduos quando são flagrados na prática de fraudes. Muitas vezes são os primeiros a ficar indignados e a colaborar com os investigadores ou auditores. Isso aqui é bem interessante, queria ter perguntado, o pessoal, né, disse que não. Então, se vocês têm abordado a questão das fraudes, né? Muitas vezes o cara que é o fraudador, ele é o primeiro a dizer que vai colaborar com a investigação, que vai dar todo apoio, vai se colocar à frente, e não, pode deixar, eu vou fazer, vou colocar, claro, porque ele está controlando também como é que vai acontecer toda a investigação, né? Então, com tal atitude, né, procuram esconder a sua própria desonestidade numa postura idêntica àquele indivíduo que bate a carteira de alguém durante uma viagem de metrô. E ele é o primeiro a gritar, pega ladrão, né? É como se fosse criar uma cortina de fumaça, né? Então, é aquela situação que daí, digamos, né, a questão ali de furtos, né? Geralmente a pessoa que pratica o furto, ele automaticamente ele está com o casaco, ele já tira o casaco, já muda de roupa, né? E assim, de uma forma bem rápida, a pessoa pensa assim, pô, mas era um cara que estava de casaco, era um cara que estava com a camisa vermelha, e daí o cara embaixo está com uma camisa azul, né? Então a pessoa tem a sensação assim que não é ela, né? E ela é a primeira a estar, digamos assim, dizendo, pega ladrão, pega não sei o quê, para tentar comprovar que não é ela. Beleza, né? Então a gente viu a questão do triângulo, né? A pressão, a oportunidade e a racionalização. Surpreendentemente, a maioria dos funcionários que foram pegos cometendo um ato ilícito não se consideram criminosos. Além disso, né,
tem a questão, né, é socialmente aceitável cometer alguns dos atos dos quais os funcionários são acusados. Então, o cara tenta se utilizar, né, porque ele fez todo um processo de racionalização ali sobre a atitude que ele ia tomar. Então, ele diz, não, pois é, mas isso aqui, né, para tentar tirar a questão, né, da intenção e da culpa dele. Esses funcionários se consideram funcionários honestos que cometeram, né, simples violações disciplinares, mas não que possam ser considerados como ladrões, tá? Então, há alguns tipos de racionalização, né, tidas pelos funcionários em relação à questão da prática da fraude, né? Então, assim, tentando justificar do porquê que cometeram a fraude. Aí o cara fala assim, né, resposta, né? Eu ganho pouco e trabalho muito, então eu só tirei o que era meu de direito. Eu só levei mercadoria danificada, tipo, como se ele desse o direito de pegar a mercadoria danificada, né, do estoque, do xerifado. Quando falta dinheiro na registradora, eu coloco, e quando sobra, eu tiro, né? Então, isso é uma coisa que eu comentei com vocês, e a gente tem acadêmicos aqui que trabalham em instituição financeira, né? Quem trabalha no caixa sabe que se faltar dinheiro, você vai ter que complementar o caixa. Você recebe quebra de caixa. Mas se sobrar, esse dinheiro não é seu, né? Por quê? Porque senão, aquele funcionário que trabalha no caixa da instituição financeira, ele poderia fazer o seguinte: ele simular que ele fez o pagamento do boleto, ele cobra do cliente e não quita o boleto, né? Vai lá o funcionário do banco com uma quantidade grande de boletos, ele recebe o valor, não quita, ou quita com um valor menor, então acaba aparecendo a chancela ali. Como tem um volume muito grande, a pessoa só vai perceber muito tempo depois, né? Ou acaba nem percebendo, tá? Isso já vi acontecer, tá? Não em questão de fraude, mas eu vi acontecer com um funcionário. O funcionário sobrou R$ 400 no caixa, não falou nada na instituição financeira. Passado umas 2 semanas, vem o funcionário do banco e daí falou que o boleto tinha sido quitado a menor e que o funcionário do banco talvez deve ter se equivocado, né? Aí o funcionário acabou acertando, né? Só que não foi feito um efeito surpresa para verificar se o caixa dele estava com aquela sobra, né? Por quê? Porque na verdade o funcionário deveria registrar aquela sobra. Ele não tinha registrado, mas ele quitou lá, pagou com juros, né? Mas assim, se o cliente não tivesse comentado, né? E quem foi quitado o boleto também não tivesse comentado, teria passado despercebido. Vocês sabem que antigamente tinha muito boleto que era carteira não registrada, e tem muita empresa que não faz tanto controle. Então, depois de um tempo, passa um tempo, verifica que o boleto foi baixado, pensa, não, eu recebi, né? Continuando. Eu só estou pegando dinheiro, né, emprestado por pouco tempo, e aqui uma outra situação que a pessoa diz, não, eles vão me despedir de qualquer jeito, então, né, como se fosse uma justificativa. E o outro é, eu trabalho aqui há bastante tempo e sinto como se isso me pertencesse, né? Situações onde o funcionário leva para casa os equipamentos da empresa, né? Leva o computador, né? Daqui a pouco já tem um computador, a impressora, como se fosse dele, aquele é material da empresa, né? Motivos de fraude interna, né? Pode ser uma questão de vingança, por serem tratados injustamente pela gerência, uma questão de ganância, necessidade para honrar seus compromissos pessoais, que em alguns casos excedem, né, a situação que excede o salário, questão da oportunidade, que nem a gente viu, né, uma questão assim, oportunidade e impunidade, né, pressão dos colegas, todo mundo aqui faz o mesmo, situações, por exemplo, né? Aqui a gente está vendo a questão de fraudes, desvio em todos os níveis, né? Então ele pode estar lá no nível lá da alta direção, né? Como ele pode estar lá no nível operacional. No nível operacional são casos, por exemplo, assim, ó, que os funcionários acabam consumindo a mercadoria do estoque, né? A gente teve no escritório, por exemplo, situação onde o funcionário, eles trabalhavam no supermercado, eles comiam a mercadoria do estoque do supermercado, né? Aí foi tudo monitorado, filmado. Então, aí assim, o repositor come, o outro come, e todo mundo começa a comer o estoque. Já pensou, né? Ou em restaurante, não dá, né?
Ó, Sabrina já disse qual que é o motivo que ela, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, né? Também, né? Uma falta de uma política clara, né? Motivos das fraudes. Definição do que é certo e do que é errado, né? E até assim, de como é que é tratado a questão, né? Da qual que é a punição e tudo mais. Imitação, né? Meu empregador rouba dos nossos clientes, então eu também roubo do meu empregador. Benefícios adicionais, né? É como se o empregador não desse o aumento, mas então o funcionário se dá o aumento, né? Que é aquelas contas pessoais que ele acaba pagando junto com as contas da empresa. Falta de comprometimento, né? Então, assim, dane-se, eu vou logo pedir a conta, então já também já dane-se, né? Falta de moral entre os funcionários, né? Aqui é justamente o que a Sabrina comentou. Maus tratos, né? A questão de com possíveis aqui motivos, né, para as fraudes internas. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é de fora, né? Olhem só que legal esse caso, né? Que eu falei que tem várias coisas interessantes. Né? Isso aqui é de uma associação americana de combate à fraude, lá dos Estados Unidos. Né? Isso é da revista de setembro, outubro de 2011. E ele traz o caso do Thomas, não sei pronunciar o sobrenome dele, Coughlin, né? Então, assim, ó, em 1978, o Walmart, imagina, o Walmart gigante contratou Thomas Coughlin como diretor, olha o cargo dele, diretor de prevenção de perdas. Ao longo dos anos, Coughlin trabalhou na empresa para se tornar vice-presidente, um dos cargos mais poderosos da organização. Mas em março de 2005, o conselho de diretores do Walmart forçou Coughlin a renunciar em meio a alegações de fraudes e trapaças. Em 5 de abril de 2005, em artigo de Wall Street Journal, James Bandler e os repórteres Ann Zimmerman escreveram que o Sr. Coughlin tinha periodicamente feito subordinados criarem faturas falsas para fazer com que o Walmart pagasse suas despesas pessoais. A atividade questionável parece envolver dezenas de transações ao longo de mais de 5 anos, incluindo, né, tipo assim, fez o Walmart pagar as férias de caça dele, né, para caçar, um par de botas de pele de jacaré feitas sob medida, né, que custou 1.359 e uma casa de cachorro de 2.590 reais, né, dentre outras contas lá, né. De acordo com o artigo, a estimativa total das transações era entre 100 e 500 mil dólares. Então, assim, ó, o cara lá que foi contratado, né, como diretor para trabalhar a questão de perdas do Walmart, né, ele acabou nos últimos anos lá fazendo um desvio de 100, entre 100 e 100 mil e 500 mil dólares, tá? Olhem só que interessante a informação que vai trazer no slide seguinte. Em janeiro de 2006, Coughlin se declarou culpado do crime de fraude eletrônica e invasão de impostos fiscais por desvio de dinheiro, cartões de presentes e mercadorias do Walmart. O que torna a história de Coughlin tão interessante é que o Wall Street Journal informou que no ano anterior à sua demissão, a compensação, só de compensações, esse cara, né, ele recebeu um total de mais de 6 milhões de dólares. Então, tipo assim, o cara fez desvios lá na faixa dos 100 mil, sendo que só de compensações, só de bonificações, o cara recebeu no ano anterior 6 milhões de dólares. Então, arriscando um pacote de compensação de 6 milhões de dólares, bem como a vergonha e as consequências correlacionadas por algumas centenas de milhares de dólares ao longo de um período de 5 anos, parece uma coisa assim, tipo, né, que a gente escreve aqui, irracional, ridícula, né? O comportamento de Coughlin também é inconsistente com o modelo do triângulo de fraude. Esse triângulo de fraude foi aquele que justamente a gente acabou de falar, e que inclusive caiu num concurso agora 2019 para contador, desenvolvido em meados do século XX. Por quê? A motivação para esse tipo de fraude não pareceu causada por uma pressão financeira. Então, o que a gente observou é que aqui, digamos, lá do triângulo dos 3 elementos, né, da questão de haver uma pressão, né, e a oportunidade de uma racionalização, esse triângulo não se encaixaria para esse caso aqui. Né? Por quê? Porque um cara que só no ano anterior tinha recebido 6 milhões só em bônus, né? Por que leva o cara em, sei lá, em 5 anos roubar 100 mil se o cara recebe em um ano 6 milhões em bônus? Aí diz assim, in the Fraud Diamond, né, o diamante da fraude, considerando os 4 elementos da fraude, eles apresentam, então, 4 lados que se estendem do triângulo da fraude.
para incorporar a capacidade do indivíduo. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão trazer, então, 4 elementos. Em vez de ter o triângulo, né, 4 elementos. E vão, então, estender o triângulo. Então, eu tenho, né, para incorporar a capacidade do indivíduo, os traços pessoais dele, né, as habilidades que desempenham um papel importante em saber se vai realmente ocorrer a fraude com a pressão de pressão, oportunidade e racionalização. Então, aqui, ó, eu tenho justamente, né, eu tenho a racionalização, né, que nem a gente viu do triângulo, eu tenho lá a pressão incentiva, a oportunidade, e aqui entra a capacidade, que é o que foi trazido aqui, ó, os traços pessoais, né, com a habilidade da pessoa, né. Os autores sugerem que muitas fraudes, especialmente as multibilionárias na área de demonstrações financeiras, não teriam ocorrido sem as pessoas certas, com as ferramentas e capacidades adequadas para executar os detalhes da fraude. Então, a oportunidade ela abre a porta, e o incentivo e a racionalização atrai o fraudador. Beleza? Que é a ideia, oportunidade, incentivo e racionalização, a ideia do triângulo. Em potencial para essa porta aberta. Mas, para isso, o indivíduo deve ter a capacidade de andar por aquela abertura. Bem interessante, né? Acho que vocês nunca tinham visto nada nesse sentido, né? Então, questão crítica é: quem poderia fazer com que uma oportunidade de fraude se transformasse em uma realidade? Wolff, né, e Hermanson sugerem 4 características observáveis que poderiam levar a cometer a fraude. Então, as 4, né, características. 1, uma posição de autoridade ou função dentro da organização. 2, capacidade de entender e explorar os sistemas contábeis e as fraquezas dos controles internos, possivelmente aproveitando suas responsabilidades e abusando de sua autoridade para completar e esconder a fraude. 3, a confiança, o ego, de que não será detectado, ou, se ele for pego, que ele se safará do problema. E 4, a capacidade de lidar com o estresse criado dentro de uma empresa, perdão, a capacidade de lidar com o estresse criado dentro de uma pessoa boa, que antes agia de outra maneira, com uma outra pessoa que comete os maus atos. Opa, acho que foi demais. Vou voltar, desculpa. Então, aqui, para abordar essa questão, né, o exame de contabilidade forense de fraude, né, lá de 2010, diz assim, ó, o professor Jason Thomas sugere que as motivações dos autores de fraudes podem ser expandidas mais adequadamente e melhor identificadas com a sigla, né? Aí aqui tem lá, né, como se for, aqui em português, né, como se fosse disse, né, mas é tipo de mice ou mice, né, que é de money, né, a ideologia, tipo assim, que a tradução seria, né, dinheiro, ideologia, coerção e ego, né, o direito que a pessoa tem de usufruir daqueles recursos que não são dela, né. O fraudador comum é normalmente representado como tendo as seguintes características, né, infrator pela primeira vez, em geral, né, de meia idade, bem educado, né, não é aquele que o caso que eu comentei, você assim, quem que é o comumente, né? Não é aquele cara lá que vai comer chocolate do mercado, tá? Bem educado, ele é um empregado de confiança da organização, da empresa, em uma posição de responsabilidade, considerado um bom cidadão tanto no seu trabalho, no escritório, na comunidade ou em uma organização de caridade. Quem é o acidental, sua característica e perfil. Aqui a gente vai fazer uma distinção entre o fraudador predador e o acidental, tá? Bem interessante. Então, o acidental, este indivíduo sucumbe à pressão, desenvolve um ou mais esquemas de fraude e comete algum ato de fraude. Não obstante o ato de fraude, o fraudador acidental é considerado ser uma pessoa boa, cumpridora da lei, que em circunstâncias normais nunca teria considerado roubar, violado a lei ou prejudicado os outros. Quando foi criado lá no século XX, né, a ideia do triângulo de fraude, ele foi criado e foi desenvolvido justamente pensando nessa característica ou nesse perfil aqui, que é o fraudador acidental, tá? Se enquadraria justamente aqui,
tipo uma pessoa boa, né? A pessoa cumpridora da lei, que as pessoas jamais desconfiariam dela, tá? Opa! E quem que é o predador e a sua característica e perfil? E se uma pessoa cometeu um ato de fraude em uma organização prévia, né? Daí a questão é tipo assim, né? Pô, vou contratar. Qual que é o histórico que eu tenho dele? A gente até vê em relação à prevenção ali, né? De investigar e averiguar quais foram os motivos que fez ele sair, se já cometeu algum ato nesse sentido em outra organização. Então diz, né? Atos ilegais tendem a ser seguidos por mais atos ilegais. E uma continuidade de atos ilegais define o fraudador patológico ou, né, conhecido como fraudador predador, né, que é tipo já uma doença, né? Predadores procuram organizações onde podem começar o esquema quase que imediatamente após ser contratado. Em algum momento, muitos fraudadores acidentais, se não forem barrados de antemão, poderão mudar seu comportamento característico de um fraudador acidental para o de um predador. Autores de fraudes em declarações financeiras muitas vezes parecem começar como fraudadores acidentais ou mesmo apenas como gestores de ganhos e mais cedo ou mais tarde se tornam predadores. Predadores são muito mais deliberados e focados que os fraudadores acidentais, pois eles são melhor organizados, têm esquemas, né, de ocultação melhores e estão mais bem preparados para lidar com os auditores e outros mecanismos de fiscalização. Então, o que eu estou trazendo com esse material, que eu falei que era um material bem bacana, é porque, assim, ó, os casos de fraude, em muitos casos, vocês vão ver que eles são feitos, assim, ó, por pessoas extremamente, né, inteligentes, habilidosas, com, tipo assim, com toda aquela característica e perfil que você jamais desconfiaria que seria ele, né? Aí você, num trabalho de perícia, ele, digamos, às vezes ele pode ser aquele que está mais querendo dizer assim, não, eu vou te ajudar, vamos tentar verificar, né, mais solícito e tudo mais, tipo assim, é aquela pessoa que ninguém desconfiaria, né? Eu não desconfio. Tudo que os predadores buscam é a oportunidade. O predador não necessita de pressão e não precisa de racionalização, né? A arrogância e uma mente criminosa, já que falou que é uma patologia, né? Capacidade técnica e frieza, substituem substituem os antecedentes originais do triângulo da fraude de pressão e racionalização. Então eu tenho, né, aqui, entendendo o comportamento dos interessados na prática de fraudes, né? Eu tenho o idealizador, né, ou o cara que perpetua a dor, né? Pessoa com liderança que se beneficia direto ou indiretamente da fraude. O técnico, a pessoa que operacionaliza a prática da fraude, e o participante ou passivo, né, o colaborador, é aquela pessoa que pelo silêncio, né, ou complacência, não faz nada, permite que a fraude seja cometida acobertada, né? Então aqui é interessante para a gente entender aqui o papel de cada um. Então aqui, ó, aqui eu tenho situações, né, trazido pela doutrina, pelos livros, né, a situação idealizador, e com exemplos assim, né, pode ser, né, o presidente, o diretor, gerente ou administrador da empresa. Quem são as vítimas? Os acionistas, credores e outros que utilizam as demonstrações contábeis. Aí ele traz algumas possibilidades, né? Objetivo da fraude: fraude praticada pela alta direção da empresa, que envolve desvios mediante operações danosas para a entidade com a manipulação dos dados constantes das demonstrações. Exemplos, né? Com os seguintes objetivos: declarar vendas fictícias visando aumentar o resultado líquido do qual participam. Então o presidente faz, né? Aí o acionista pensa que está tudo super bem na empresa. Ou diluir contas a pagar com a apresentação de demonstrações enganosas para que os acionistas acreditem estarem diante de uma boa situação financeira, né? Lembra os casos de fraudes que a gente viu, que daí antigamente lançava uma conta de diferido como se fosse um investimento, né, as despesas. Ou jogava em outras empresas tinham as despesas, eles não tinham as despesas. Apresentação de situações irreais junto a banqueiros, fornecedores ou investidores, mediante sobreavaliação de ativos e passivos, né, sobreavaliação de ativos e passivos subavaliados. Então, o que é feito? Né? Superavalia os ativos e os passivos, né, avalia mais baixo. 4. Redução do lucro ou aumento do prejuízo mediante
forjar despesas, né, que não existem, diminuir o resultado da contagem dos inventários físicos, transferir receitas e vendas num exercício para o seguinte, cut-off, aumento do lucro ou diminuição do prejuízo, daí forja a receita, aumenta o resultado e antecipa a receita de vendas, né? Empregados contra empregadores, né? Fraudes feitas pelo empregado em desfavor do empregador. Então, exemplos, né? Furto de dinheiro, furto de mercadoria, de ferramentas, de suprimento ou qualquer outro ativo, falsificação de somas ou saldos em fichas ou livros, e será indireta quando o empregado recebe propina e suborno de fornecedores. É aquela situação que a gente trabalhou lá na nossa disciplina de ética, né? Onde, por exemplo, assim, o cara não pega o dinheiro do caixa, mas ele faz um esquema com o fornecedor e ele acaba recebendo uma propina, um suborno para comprar daquele fornecedor. Então, aquele fornecedor não é o ideal para a empresa, não é o melhor para a empresa, seja em relação a preço, em qualidade, só que daí o responsável pelo setor de compras acaba fazendo com ele, né, porque ele vai ganhar a participação. Fraude de fornecedores em desfavor das empresas adquirentes de bens ou serviços, né? Pode ser feita de duas formas, com a atuação solidária dos fornecedores ou mediante conluio entre compradores da empresa vítima e os vendedores. Então, por exemplo, compra de mercadorias, matérias-primas ou bens de fornecedores por valor superior ao praticado, declaração falsa de recebimento de mercadoria, bens que não entraram fisicamente no ativo. Isso aqui eu já passei na vida. Tá? Já passei uma situação onde o funcionário, que era um cargo de confiança, ele declarou que ele tinha recebido o produto e no dia seguinte, 2 dias depois, o funcionário veio solicitar o produto químico. E eu falei, pô, mas espera aí, a gente acabou de receber o produto. Aí a gente verificou na nota e o gerente, não, bem, não era para dizer, né? Mas a pessoa tinha dito que ele tinha recebido a mercadoria. Aí a gente verificou, conversou com o funcionário, depois a gente descobriu que o que acontecia, em alguns momentos ele assinava que ele tinha recebido a mercadoria e dele ganhava uma comissão. Então o preço estava dentro do preço de mercado, porque era analisado, né, junto à questão das compras, dos preços, mas ele acabava, às vezes, dizendo que ele tinha recebido mercadoria que ele não tinha recebido, e era como se a empresa tivesse gastado mais do produto. Tá? Esse foi um caso que a gente pegou. Declaração falsa de recebimento de serviços não prestados, né, tipo... Enfim, né, ia comentar um, mas aí envolve questão política, né, no caso de que teve gente que fez muitas palestras, né. Clientes em relação a vítimas, empresas que vendem bens e serviços, né, as fraudes dos clientes podem ocorrer de duas formas, com a atuação isolada dos clientes ou mediante conluio entre vendedores da empresa, né, vítima, e compradores da empresa cliente. Tal prática resulta normalmente das seguintes ações: venda de mercadoria ou produtos de clientes por valor inferior ao preço de tabela, né. O que acontece? É feito uma negociação com o cliente e daí a venda ela sai com valor mais baixo. Então, tipo assim, o cliente sai como beneficiado, né? E o funcionário da empresa lá no departamento de vendas ganha uma participação a mais daquele vendedor, porque ele está fazendo a venda mais baixo. Então, está gerando prejuízo para a empresa, o cara é funcionário da empresa, está gerando prejuízo para a empresa, e o vendedor faz por quê? Porque daí ele combinou com o cliente de ganhar uma participação ali nesse desvio, tá? É um caso que, tipo, quem idealiza a fraude ali junto com o cliente, né? Então, concessão de desconto ou vantagem não prevista na operação e indivíduos estranhos à empresa contra sócios acionistas, manipulação ou furto de dados através da internet, né? E corretores ou indivíduos em grupo isoladamente enganam as pessoas com promessas de alta rentabilidade na aplicação de ativos que ou não existem ou que, na verdade, né, estão desvalorizados e com valor equivocado ali. São tipos de fraude. Fraude contábil, né, utilização proposital de práticas contábeis inadequadas ou omissões de informações com o objetivo, claro, de mascarar as demonstrações contábeis, né. Aí objetivos, ou é supervalorizar os ativos, ou omitir passivos, né, ou mexer nos resultados. Operacional, manipulação de dados e informações dos documentos e relatórios de controles internos das áreas administrativa,
compras, vendas e produção, com o objetivo de esconder desvios de recursos e erros de conduta. A fraude fiscal, sonegação da empresa por omissão de receitas ao mês de despesas. Financeira, estelionato com participação de falsários, fraude a seguros, como, né, a gente vê mais comumente, cupons de dividendos em ações de custódia, aluguel de contas bancárias, aluguel de cartões de planos de saúde, né, são aqui golpes, né, na questão financeira. Aqui, eu vou trazer só alguns casos aqui, né, traz também até quem quer auditoria, e que aconteceram, tá? Até, se a gente tiver um tempinho de cheque, a gente, depois eu vou deixar disponível até para vocês pesquisarem aqui, né? Então, a gente teve, por exemplo, assim, ó, Banco Nacional e a empresa de auditoria KPMG, né, identificou lá contas fantasmas. O Banco Econômico, né, haviam contas no exterior não auditadas. Banco Noroeste, contas no exterior não auditadas. A Enron, aquela enorme, que daí talvez algum professor tenha passado para vocês, né? A empresa era a Arthur Andersen, depois disso ela desapareceu, né? Foram criadas diversas sociedades de propósito específico. Aqui a professora Tânia, até ela tinha mandado, acho que um link para o pessoal, para, né, se quiser assistir o filme, eu também posso até disponibilizar ali o link para que vocês possam ver o vídeo ali a respeito da Enron, como algo a mais, né? A WorldCom também era Arthur Andersen, despesas, né, foram lançadas como ativos. A Xerox tinha receitas impróprias e a Parmalat, né, tinha saldos bancários inexistentes, né? Tinha lá os saldos, quando foram ver não existia isso. Outros casos, né? Carrefour. Então, o Carrefour teve perdas de 1,23 bilhões, né, descontadas das despesas, bonificações negociadas com a indústria na compra de produtos, mas nem sempre os descontos se materializavam, e o balanço registra como despesa um valor inferior ao gasto. Ações judiciais também, né, a empresa era Deloitte. O Banco Pan-Americano, com a questão dos ativos, também aqui foi, do Banco Pan-Americano é o do Silvio Santos, né? Também foi uma fraude de em torno de 2,3 bilhões de reais. Acho que foi em 2010. Dá para pesquisar também. Se jogar no YouTube, se digitar o nome aqui, vocês logo localizam ali no YouTube, não, desculpa, no Google, né? Ele vai trazer de notícias e tudo mais. A Olímpicos em 2011, Arthur Andersen em 1990, KPMG em 2002 a 2009, Ernst Young em 2009, né? O que eles fizeram? Redução de ativos de 1,1 bilhão de reais, esquema Tobashi. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse esquema tem em inglês, tem em espanhol, explicando como é que ele funciona, que é o quê, né? É uma fraude financeira onde as perdas de um cliente são escondidos por uma empresa de investimento, deslocando entre os portfólios de outros clientes, verdadeiros ou falsos, né? Bem interessante, se quiser pesquisar, dá para achar toda em inglês ou espanhol. Aliás, hoje em dia, você acha o site em inglês, até consegue botar a tradução, ele traduz ali, né? Como é que funciona. Então, foco nas fraudes das organizações, né? Se for interno, né, o foco está nos funcionários, né, em conluio com os externos, externos sem relação com a empresa, externos clientes, né? Professor? Oi, sim, claro. Só para lhe dizer, a gente já vai fazer um trabalho com a Tânia e a gente vai ter que ver o filme ali do Enron, então... Legal, ninguém comigo ninguém... Tá, beleza, então assim, ó, não preciso nem vincular link nem nada, porque o pessoal já vai ver o vídeo com a Tânia lá sobre o assunto, bem legal. Aqui, né, viagem, refeição, gás, mercado, hospitais, vocês vão ver, uma das questões que eu trouxe para vocês, de múltiplas coisas, vou pedir para não ver já agora, depois a gente vai fazer em conjunto a resolução, né, vai trazer uma situação onde o que aconteceu foi o seguinte: concurso para auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul, né? Vocês sabem que esses concursos são bem legais, né? Estou no salário, uma renda inicial aí de em torno de 20 mil reais, e uma das questões era justamente recibos de táxi, né? E daí ele foi identificado que houve uma fraude ali com aqueles recibos de despesas ali com viagens. Mas aí a gente vai ler depois a questão e daí vocês vão ver, tá? Era a questão do concurso para auditor, auditor fiscal do Rio Grande do Sul. Como as fraudes vêm ocorrendo no Brasil? Aí a pesquisa feita pela KPMG.
A KPMG analisa, né, a cada 2 anos, em cerca de 1.000 empresas nacionais, diversos aspectos relacionados às fraudes. E aqui eu vou trazer alguns dados para vocês, 2004 e 2009, tá? Então, assim, ó, a empresa como vítima de fraude, né? Então, a resposta, né? 69% em 2004, sim. 21% não e 10% desconhecem. Desconhecem o quê, né? Se ela sofreu fraude nos últimos 2 anos. Então, assim, ó, 70% das 1.000 empresas entrevistadas, né, responderam que sim, né? Aí tem ali embaixo 2009 também, né? Depois, tendência das fraudes para o futuro. O que eles acham, né? Que a tendência é de continuar crescendo. É claro que, por exemplo, se a gente for observar, ó, alguns dados melhoraram, né? Aqui, 69 para 68, não sei se posso dizer que melhoraram, né? Mas assim, ó, aqui a tendência futura já diminuiu de 55 para 50, né? Aqui, causas prováveis para o crescimento dos atos fraudulentos. Aqui é interessante. Então, assim, ó, o que foi, né, como as causas prováveis nas respostas, né? 63% perda de valores sociais e morais, estou vendo em 2009, né? A insuficiência de sistemas e controles com 56%, 53% disseram, né, que a possível causa é a questão da impunidade, né? Então, se a gente for observar, olha como a impunidade pega e como é importante você trabalhar a questão, né, da impunidade, né, de melhores sistemas ali de controle, né, e a questão ali dos valores sociais e morais, daí vai estar no critério de recrutamento e seleção, né, tentar buscar recrutamento e seleção, mas a questão da impunidade você consegue trabalhar internamente, né, vocês vão ver que nem sempre é o caso que a pessoa acaba sendo despedida ou não. Aqui na região a gente teve uma situação já faz mais de uma década, tá? Onde houve uma fraude numa instituição financeira, era um banco privado, e a gente ficou sabendo que a gente conhecia o gerente da agência, na família, né? A gente conhecia o gerente da agência e a gente conhecia também a cliente. O que aconteceu? A cliente era uma senhora, não tinha família, não tinha ninguém, e ela não tinha herdeiros, né? E ela tinha um grande volume no banco. E ela ficou um bom tempo sem retornar na agência. E passou 1 mês, passou 2 meses, não me recordo mais quanto tempo passou, mas tem passado um bom tempo, assim. E ela vinha sempre ver o extrato, ver como é que estava a situação dela. Passou um bom tempo e essa senhora, ela foi na agência bancária e quando ela chegou lá na agência bancária, adivinha o que ela descobriu quando ela pediu para ver o extrato dela? Isso mesmo, né? Ela pediu para ver o extrato bancário e não tinha dinheiro na conta dela. E ela tinha um monte de dinheiro, né? Então ela foi lá conversar com o gerente da agência e tudo mais. E no final foi um caso assim que porque a preocupação era o seguinte: descobriram o caso dela, mas eles não sabem se outras contas daquela instituição poderiam ter sido fraudadas também. E eles fizeram todo um processo de investigação. No final eles conseguiram, né, obviamente deu para identificar quem estava envolvido, né, até porque também o pessoal, além disso, também não aguentou, né, compraram um monte de carrão e tudo mais, e o patrimônio dos funcionários do banco, além de ter o registro de quem desviou, né, assim, não aguentaram, então eles estavam tudo de carrão e coisa e tal, que era incompatível com a remuneração, tá? E no final, a instituição financeira, o banco privado, acabou despedindo, sem despedir por justa causa, e ainda fazendo uma carta de recomendação para outro banco, qualquer outra coisa que fosse trabalhar, para do tipo assim, por favor, não divulguem informação, porque imagina se sai, digamos assim, ó, lá da agência tal, do banco privado tal, houve um desvio ali de 1 milhão só da conta da mulher. Imagina de outras contas ali, tipo aquelas continhas poupança, aquelas contas ali que estavam perdidas, né? Na verdade, foram identificadas algumas outras contas, né? E daí o banco achou por bem, tipo, regularizar a situação das contas, né? Mas talvez vai que tivesse algumas outras coisas, eram funcionários mais antigos, então despediu, mas abafou o caso, sabe? Não foi uma situação que jogou aí no mercado a informação. Bem complicada essas situações. Pessoal, mais um pouquinho e a gente vai para o nosso intervalo, tá?
Quem que é o perfil do fraudador? 83% dos casos masculino, né? E a faixa ali etária, ó, em torno de 41 a 55 anos, em sua grande maioria, né? Também lembrando o seguinte, né? Ele é uma pessoa, digamos, no caso ali do perfil, né? Sob, digamos assim, ninguém suspeita dele e ele tem um cargo de confiança, né? Ele é uma pessoa que ele tem uma certa confiança, por isso, na questão da impunidade, da oportunidade dele acreditar que ele não vai ser descoberto, que ele acaba fazendo, né? Aqui a gente tem as informações aqui, essas aqui eram de 2004, né? Aqui 2009, da KPMG. A remuneração dele, né? A remuneração é porque a remuneração também no Brasil também é baixa, né? Mas, enfim, daí ele traz a remuneração em 2004, lembrando que essa remuneração em 2004 é diferente da remuneração de hoje em dia, né? Que o que o cara fazia em 2004 é diferente do que a gente consegue fazer em 2020, né? Aqui as informações também ali em relação ao perfil com renda, né? Posição hierárquica, né? Aqui a maioria estava no operacional, né? Aí ele tem ali a situação ali, gerência, né? Presidência e diretoria, uma quantidade bem pequena, então mais operacional e chefia, que nem a gente consegue visualizar aqui, né? Aqui em 2009, a informação, né? Vou abrir para o Eduardo aqui, que voltou só um pouquinho. A origem, né, do ato fraudulento, então aqui ele disse tem a ver com clientes, fornecedores, né? A gente vê ali a questão a origem, né? Funcionários, prestadores de serviços, né? E ali perpetuadores da fraude. Bem interessante esses dados, né? As áreas afetadas, ó, na sua grande maioria, né? A área financeira, né? 39%, 40% praticamente a área financeira. A área de compras, departamento de compras com praticamente 30%. Então, se somar os dois aqui, 70% é compras e financeiro, e 21% almoxarifado. Aqui, principais fraudes ocorridas em 2004, né? Aí eu tenho desde falsificação de balanços, violação de direitos autorais, espionagem corporativa, a questão do cartão de crédito corporativo, compras para uso pessoal, 10%, uso de informação privilegiada, né? Você tem a informação, então você utiliza isso no mercado de capitais, né, para comprar ou para vender ações, por exemplo. Pagamentos indevidos ou propinas, 14%. Notas fiscais frias, 23%. Notas de despesas, 30%. Roubo de ativos, 33%, né, que a pessoa furtar os equipamentos ali da empresa, levar embora, né? Falsificação de cheques e documentos, 37%. Outras situações, que vai somando várias ali, né? 17%. Bem interessante, né? Esses dados estatísticos aqui. Aqui, então, a gente consegue visualizar daí com as informações, né? Com os percentuais do que a gente conversou, só que daí em 2009. Valor envolvido, né? Então, menos de 1 milhão, né, acaba sendo a grande maioria, de 1 milhão a 5 milhões, a gente vê ali com, acho que 12%, né, isso, né? E aí eu tenho os dados também de 2009, lá embaixo. Recuperação das perdas, índice da recuperação. Então, assim, ó, das fraudes, 50% não são recuperadas em 2004. Das fraudes em 2009, praticamente 70% a empresa conseguiu, porque assim, aqui a gente está vendo que ela conseguiu identificar. Então, assim, de 70% do que ela identificou, beleza, ela identificou em 2009, mas ela não conseguiu mais recuperar, né? Em outros casos, ali eu tenho situações de quanto que ali? 25%, recuperou 25% em 2009, somente 9% conseguiu recuperar. Constatação, formas das constatação, né? Vou só fazer, mas acho que... Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu vou um pouquinho mais adiante. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o nosso intervalo. Faremos o nosso intervalo e voltamos 8h40, pode ser? Ao dar o tempinho do pessoal poder aproveitar, dar uma levantada, tomar um cafezinho, tomar uma água, fazer um lanche rápido.
8h40 a gente continua e conversa um pouco, vai continuar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Um abraço, pessoal, bom intervalo para vocês. Vou pausar aqui a gravação, depois eu retorno.